E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao canal Matemática Sem Drama. Eu sou o professor Diego Souza. Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade ao assunto da aula anterior, progressão aritmética. Por isso, se você não assistiu a aula anterior, já clica no card que aparece aí em cima, tá? Para você primeiro assistir a videoaula de lá e depois você vir para cá, tá bom? Bem, na videoaula anterior, a gente tinha abordado o assunto de progressão aritmética, né, dessa situação aí que eu estou apresentando, e aí nós tínhamos resolvido o item A e B, e ficou faltando o item C. Perfeito. Na aula de hoje a gente vai resolver esse item C, tá bom? Bem, a situação problema é a mesma, turma. A gente começou aí com R$ 5 e todo dia ganha 2, né? Aí tá aí aquela tabelinha que a gente construiu, naquela lista de números que construímos com todos os valores que nós temos cada dia. Começou com 5 e sempre aumentando 2. A pergunta do item C da aula de hoje é o seguinte: eu quero saber qual é o resultado da soma dos valores dos 8 primeiros dias. Então, se eu somar esse cara com esse, até esse último, quanto que vai dar ao todo, no total? Olha, observem, para fazer isso, a gente vai montar uma estratégia. Ao invés de eu somar 5 mais 7 mais 9, eu poderia fazer desse jeito, professor? Obviamente você poderia, turma, sair somando de um em um, tá? No entanto, o problema é porque se na prova for uma quantidade de números muito grandes, se for uma sequência muito grande, aí eu não consigo somar de um por um. Até consigo, mas demoraria muito. E a gente não pode perder tempo na prova do Enem. Cada questão, em média, aí 3 minutos e meio, tá bom? A gente tem que agilizar. Então, a gente vai montar outra estratégia de solução, ó. Para somar os 8 primeiros termos, olha o que é que eu vou fazer, ó. Ao invés de sair somando de um em um da forma que está aí, nessa ordem que está aí, eu vou pegar o primeiro com o último. Sabe por quê? Porque quando eu somo 5 com 19, dá quanto? 24. Perfeito. Já somei esses dois. Agora eu vou somar o segundo com o antepenúltimo, ou seja, 7 com 17, que também dá quanto? Exatamente, 24. O terceiro com o antepenúltimo, isso também dá quanto? 24. E eu, por último aí o 11 mais 13, que também dá 24. Eu acho que você já percebeu o seguinte, ó. Então, somar todos esses números equivale a somar, na verdade, equivale a somar 24 com 24 com 24 com 24. Esse resultado dessa soma é o resultado dessa lista de números, perfeitamente. Então, assim, na verdade, eu não preciso somar todos os números, basta eu saber quantas vezes aparece o número, nesse caso, 24. Que aí eu vou pegar o 24 e vou multiplicar pela quantidade de vezes que ele aparece. Ó, quantas vezes apareceu 24? 4 vezes. Então, o resultado dessa soma é 24 vezes 4, que dá quanto? 96. Então, se você somar todos esses valores, você vai encontrar 96 como resposta. Professor, eu não sou muito, eu não acredito muito nessas coisas, não. Então, some de um por um e aí você confira para você ver como vai dar o 96, tá? Para você até ganhar mais confiança. E aí, o que é importante dessa estratégia aqui? Ó? Aí a gente tem que perceber, sempre vai acontecer isso. Quando eu somar com o primeiro com o último, vai dar o valor de todas as somas de 2 em 2? Sempre, pessoal, sempre vai acontecer isso, tá? Então, como isso sempre acontece, porque é uma progressão aritmética? Só por isso. Se for uma progressão aritmética, isso sempre acontece. Como isso sempre acontece, olha como seria mais esperto para mim fazer assim, ó. Como eu sei que vai sempre dar o mesmo valor, eu só vou somar na hora da prova o primeiro com o último. Eu só vou somar esses dois, que aí vai dar 24. Aí eu vou pensar, sempre vai dar 24, então eu preciso saber quantas vezes vai dar esse 24. E para isso eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar pelo tanto de termos, que são 8, mas não vão aparecer 24, não vai aparecer 8 vezes o número 24 nessa soma. Só vai aparecer a metade disso. É aí que eu tenho que ficar atento. Por quê? Ó? Porque eu estou pegando a cada 2, eu tenho um 24. Por isso que é 8 sobre 2, que dá 4. Por isso que só apareceu 4 vezes aqui. Professor, existe uma fórmula para isso? Galera, obviamente existe, tá? E assim, geralmente os alunos nessa altura do campeonato, eles perguntam assim, ó. E se for um número ímpar, muda, professor? Não, não muda nada. Esse método, ele serve tanto para números quantidade ímpar, quanto a quantidade par de valores, tá? Aqui nesse caso é par. Sim, mas
E, professor, existe uma fórmula para fazer isso também? Galera, existe também. A fórmula a gente vai dizer o seguinte, ó. A gente chama de soma dos n primeiros termos de uma sequência. E aí, como é que funciona? É assim. Sn, por que é Sn? Porque eu quero somar n termos. Eu não sei quantos são. Vai ser igual, pelo nosso jeito de fazer, eu pego sempre o primeiro e somo com o último. É assim a nossa fórmula. Você pega o primeiro, que é o primeiro termo, que é o A1, pega o último, que geralmente a gente chama de AN, tá? Multiplica. Eu peguei essa soma, que era quem? Que era o 24, e multipliquei por quanto? Ó, eu multipliquei por 4. Mas de onde que veio esse 4? São os 8 termos dividido por 2. Então, eu peguei o total de termos e dividi por 2. O total de termos é n. Então, por isso fica n sobre 2. Essa é a nossa fórmula da soma dos n primeiros termos. Professor, eu queria testar nessa situação para ver se vale, para ver se é verdade. Ora, se não é, vamos aqui, ó. Pega primeiro quem, ó? Eu quero o S quanto? S8, porque só são 8 termos. Então, vamos aqui. S8 é igual. Quem é o primeiro termo da nossa sequência? É o 5. Então, vai ser o 5 mais... Quem é o último termo da nossa sequência? 19. Vezes o total de termos que eu tenho. O total de termos são 8. Então, vezes 8. Isso dividido por 2. Lembrando que esse 2 é uma constante na nossa fórmula. Porque para ter o valor da soma, eu estou pegando dois termos, vem daí, tá? Então, dividido por 2. Aqui eu posso simplificar, ó. Como está multiplicando, o 8 pelo que está dentro do parêntese, eu posso fazer assim, eu posso dividir o 8 por 2, que dá 4, e eu tenho que somar o que está dentro do parêntese. 19 mais 5, 24. Ou seja, a soma dos 8 primeiros termos vai ser 24 vezes 4. Ora, é exatamente, galera, o que está aqui em cima. Ó. Se é exatamente a mesma coisa, então obviamente vai dar o mesmo valor. Isso aí vai dar quanto? 96. Perfeitamente. O que é que acontece? Então, para você somar os termos de um PA, você pode usar essa minha estratégia de pegar de 2 em 2 e saber que sempre vai dar o mesmo valor e se perguntar. Quantas vezes vai dar esse valor? É o total de termos dividido por 2, tá? Vezes o que você está encontrando. Ou você pode usar a fórmula. Professor, a fórmula também serve para quantidade ímpares? Serve, você pode fazer o teste. Ó. Elimina o 19, e aí agora só são 7 termos. Calcula esse 7 para ver, e aí vê como bate a resposta da soma também. Você pode fazer esse teste aí, tá? Galera, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Por favor, se gostaram, curta, compartilhe, clica no sininho de notificações para você sempre receber um vídeo novo. Segue também nas redes sociais, Facebook, Instagram. Eu estou sempre postando mapas mentais bacanas lá e alguns informes, tá bom? No mais, turma, estou junto com vocês. Vamos junto para a próxima aula. Vai dar tudo certo. A gente vai continuar tentando. E assim, agora a gente vai só resolver questões de PA. Só questões tanto da primeira parte quanto dessa segunda. Tamo junto, pessoal. Até a próxima aula. Fui!